sobre ainda as negociações do Brasil com os Estados Unidos para tentar frear um novo tarifaço, que já é, segundo aqui, a nossa própria tela, iminente. Há poucos dias de se esgotarem as negociações com os Estados Unidos, integrantes do governo brasileiro avaliam que há pouquíssima margem para reverter a proposta dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros. A expectativa é de que o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias, participe na próxima semana de uma última rodada de conversas antes da decisão dos Estados Unidos. O prazo estabelecido pelo Escritório de Representante Comercial dos Estados Unidos para concluir essa decisão é o dia 15 de julho, tá logo aí. Segundo relatos de integrantes da equipe do Brasil que trabalha nessa negociação intensa com os Estados Unidos, o ambiente das negociações é cordial. Mas, apesar disso, a avaliação ainda aqui em Brasília é que a posição do governo dos Estados Unidos está bem distante daquela defendida pelo Brasil. No momento, não houve sinalização de que haverá mudança de rota. Nas reuniões, os negociadores brasileiros têm insistido em um dos principais argumentos do governo. Os Estados Unidos mantêm superávit comercial na relação bilateral, o que, na avaliação do Palácio do Planalto, enfraquece a justificativa para adotar medidas punitivas contra o país. O Brasil também sustenta que várias barreiras apontadas pelo USTR não têm respaldo nos próprios dados oficiais americanos. Os brasileiros foram até os documentos americanos para se valer do argumento de que toda essa ideia de que as barreiras existem, elas precisam ser impostas pelo descumprimento de um regramento nos Estados Unidos, de algumas situações. Então, a equipe técnica tem repetido isso ao longo das tratativas, levado os números que colhem com os próprios técnicos dos Estados Unidos, né? A investigação comercial conduzida pelo USTR, com base na seção 301, o USTR é nada mais, nada menos do que o representante comercial dos Estados Unidos, traduzindo, tá? Adotou essa 301, com base na 301, adotou a ideia de que o Brasil pratica medidas irracionais ou medidas que restringem o comércio dos Estados Unidos. Por exemplo, entre os pontos que são levantados e já sabidos pelo governo americano, há questionamentos sobre o comércio digital e o serviço de pagamento eletrônico, a exemplo do Pix. Propriedade intelectual, Big Techs, acesso ao mercado de etanol, tarifas preferenciais e temas ambientais, como o combate ao desmatamento ilegal. Com isso, a gente, nessa primeira rodada de análise, fala com Isabel Mega também sobre esse assunto, Mega, porque dia 15 de julho já está chegando, né? Parece que está distante, mas não está. E o que a gente tem sentido, Isabel, é nenhuma mudança, tanto no sentimento do Palácio do Planalto, de que pode, com argumentos técnicos, reverter essa situação, quanto nos Estados Unidos, que continua de braços cruzados, dizendo, vocês cometeram essas irregularidades e a gente não aceita os argumentos que vocês trazem. Oi, Tainá, boa tarde para você, Uribe, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Bastidores. O Brasil está pessimista, não é de hoje, esse pessimismo se mantém em relação a essas negociações. Mas apesar de ver pouco espaço para ainda avançar nessas próximas semanas até o dia 15, esses próximos dias, melhor dizendo, o Brasil afirma que ainda busca uma convergência. Isso, claro, conversando tecnicamente sobre o assunto, eles ainda têm pelo menos 2 reuniões no horizonte do ministro do MDIC, o Márcio Elias Rosa, com o Jameson Greer, que é justamente o chefe desse departamento comercial que fez essa investigação contra o Brasil. Então, para continuar na apresentação de argumentos técnicos e que tem como base o pano de fundo da discussão da relação que é superavitária dos Estados Unidos com o Brasil. Agora, vai ficando cada vez mais claro que há um viés político e há, na avaliação de fontes brasileiras, uma espécie de dilema que foi colocado em relação à decisão final dos Estados Unidos. Porque, de um lado, você tem os argumentos técnicos que o departamento comercial poderia entender como válidos e, do outro lado, você tem uma ingerência
política dos Estados Unidos e principalmente vinda daquelas camadas da Casa Branca que tem uma articulação e uma interação com o bolsonarismo. O que o governo Lula prega é que o bolsonarismo está na origem do tarifaço, desde o ano passado, e que as sinalizações que vão sendo dadas só vão reforçando isso. Repercutiu muito a afirmação de Flávio Bolsonaro em mais uma resposta à investigação comercial, que foi conhecida ontem, uma carta ali de cerca de 20 páginas, em que Flávio Bolsonaro pede um adiamento da decisão dos Estados Unidos. Qual que é a visão de fontes brasileiras? Que ele está pedindo para adiar, ele não está pedindo para reverter. E aí, isso tudo depende do cenário eleitoral. Vamos linkar com o fato de que alguns dias atrás, a gente teve uma carta de Marco Rubio em que ele deixa flagrante a disposição que o bolsonarismo tinha dado de criar uma equipe de transição com os Estados Unidos de governo, né? Pensando de Lula para Flávio Bolsonaro, caso Flávio Bolsonaro fosse eleito. Então, o que eu vi hoje de fontes do governo brasileiro vem no sentido de, mas eles querem reverter o tarifaço ou eles querem reverter o tarifaço só se Flávio for eleito? Porque o pedido é de adiamento até as eleições. Então, o que a área técnica do governo tem pregado é que você tem que ter a reversão do tarifaço independente do cenário eleitoral, de quem ganha as eleições, sob o argumento básico de que o tarifaço é ruim para a economia do Brasil, é ruim para a economia. Então, é isso que eles têm enfatizado bastante. Agora, corre por fora também uma visão que não é majoritária no governo, pelo que eu venho colhendo com diversas fontes, de que podemos estar frente a um jogo combinado de Flávio com camadas da Casa Branca. Por exemplo, o Marco Rubio, com quem Flávio tem trocado essas interações. De que nesse jogo combinado, você poderia ter um aceno de Rubio a Flávio, Flávio a Rubio, mostrando algum tipo de correlação, que se eventualmente os Estados Unidos freiam o tarifaço e não aplicam essa taxa de 25% para nós, isso poderia ser colhido eleitoralmente pelo Flávio Bolsonaro. Ele poderia dizer que ele articulou por isso. Há uma visão de camadas do governo que a gente pode estar diante de um jogo combinado, mas não é a visão majoritária. A visão majoritária é de que o tarifaço é considerado iminente porque os argumentos técnicos também não estão colando, que o governo não vê sentido algum, porque a gente parte de uma relação superavitária. Os Estados Unidos têm alguns pontos de queixas que o Brasil poderia até discutir com mais profundidade, a exemplo da questão do etanol, mas em outros pontos, como o PIX, por exemplo, o Brasil coloca um não bem simbólico, de que não tem negociação na maior parte dos pontos que foram levantados, porque não tem justificativa técnica. A questão envolvendo o senador e pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro continuou produzindo aí repercussões ao longo da semana. A ex-primeira-dama anunciou sua saída do PL Mulher e colocou também em dúvida sua candidatura ao Senado pelo PL do Distrito Federal. O Flávio Bolsonaro fez também uma reunião com mulheres conservadoras em Brasília na quarta-feira e a ex-primeira-dama não compareceu, o que mostra que o distanciamento entre os dois permanece e que provavelmente deve durar por algum tempo. Houve também algumas indicações ou provocações até por parte de Michele Bolsonaro em relação a Flávio Bolsonaro, dizendo que ele poderia aparecer em vídeos bastante sensíveis em festas promovidas com Daniel Vorcaro, e até fez uma reportagem de uma mensagem publicada ali, de um post feito pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. E durante esse evento, até que a ex-primeira-dama não compareceu, que foi organizado por Flávio, ele disse inclusive que a ex-primeira-dama estava profundamente desinformada, porque ele não tem qualquer
tipo de risco de aparecer em vídeos desse tipo. O próprio garotinho também fez publicações dizendo que não tem nada disso contra Flávio. O fato é que isso continua repercutindo e produzindo, né, embaraços e constrangimento para a candidatura de Flávio Bolsonaro. Uma outra questão também que está sendo bastante politizada e que está sendo explorado eleitoralmente é essa questão do tarifaço dos Estados Unidos. Na próxima semana a gente vai ter, serão 2 dias de audiências públicas que o Departamento de Comércio americano está promovendo, segunda e terça, com vários painéis. Flávio Bolsonaro participará desses painéis e inclusive mandou uma carta ao Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, nessa semana, dizendo que a aplicação desse tarifaço somente beneficiaria ao presidente Lula nesse ano eleitoral. E o governo brasileiro continua insistindo na tese de reforçar a questão do nacionalismo, explorar isso eleitoralmente. Então essa questão está sendo bastante politizada e, obviamente, no que dependendo da decisão do governo americano, obviamente que isso poderá ter impacto sim no processo eleitoral. Não a ponto de desidratar e fortalecer um ou outro candidato, mas o suficiente para eventualmente beneficiar um ou outro candidato. Na próxima semana, as movimentações em Brasília continuam. O presidente da Câmara, Hugo Mota, vai se reunir com a bancada do agro para discutir 2 projetos fundamentais da bancada, um deles sobre dívidas rurais, o governo que está propondo aí alguns ajustes da forma como o texto saiu da Câmara dos Deputados. A equipe econômica não concorda, estima um impacto em torno de 140 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Mas a Frente Parlamentar do Agro contesta isso e diz que o impacto, na verdade, é de 65 bi nos próximos 13 anos. Mas esse assunto vai ser discutido na próxima semana. Um outro tema que também a bancada do Agro vai discutir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, é essa questão do PLP dos combustíveis. O líder do governo, deputado Paulo Pimenta, quem apresentou esse projeto sob a orientação do governo, diz que ele já não é mais necessário, afinal de contas o preço do barril do petróleo está caindo, mas a Frente Parlamentar do Agro está se mobilizando bastante em torno desse projeto. No Senado Federal, precisa ser votada a MP do frete mínimo, a medida provisória 1343, ela vence no dia 16 e ela pode ter avanço na próxima semana. Não há ainda definição por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em relação à questão da PEC que propõe o fim da escala 6x1, ainda sem uma data de votação, um cronograma definido, reforçando de fato que isso deve ficar para depois das eleições de outubro. E gostaria de ressaltar também que na próxima semana a gente tem aí 2 pesquisas de intenção de voto para presidente da República até esse momento registrada no Tribunal Superior Eleitoral, que serão divulgadas ali na próxima semana, no dia 7, e a partir dessas pesquisas também podemos ver a intensidade desses últimos acontecimentos, o impacto que eles tiveram nas eleições presidenciais. Por hoje é só e até a próxima. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro chegou hoje cedo a Washington, nos Estados Unidos. Inclusive, ele deve participar nesta semana de uma audiência pública das autoridades americanas que investigam justamente toda essa questão comercial aberta contra o Brasil. A correspondente Mariana Jangiacomo está de volta aqui no Agora CNN, ao vivo, direto da capital norte-americana, com todos os detalhes desse encontro. Tudo bem, Mari? Bem-vinda de volta. Oi, Renan, muito obrigada. Renan, essas audiências acontecem nessa semana aqui nos Estados Unidos, aqui em Washington. São audiências no Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos para discutir a seção 301, que investiga a possibilidade de práticas comerciais injustas com os Estados Unidos e que é usada como base para tarifar o Brasil, para a possibilidade de novas tarifas contra o Brasil, né? Lembrando que Donald Trump ameaçou tarifar, aliás, o governo Trump ameaçou tarifar
tarifar o Brasil em 25%, né? Aí tem um prazo aí que acaba no dia 15 de julho para que esse assunto seja discutido. Então, são 2 dias, como eu disse, de audiências. O senador Flávio Bolsonaro deve participar de uma delas. Ele já está aqui na capital dos Estados Unidos, segundo a apuração da Brenda Silva, que confirmou essa informação com a assessoria do senador Flávio Bolsonaro. E só para a gente entender melhor como é que funcionam essas audiências, são sessões abertas, ou seja, são audiências públicas, qualquer um pode entrar e assistir, se inscrever para falar, mas já há uma lista das pessoas que vão falar nessas audiências e são várias pessoas que falam representando vários setores diferentes, setores privados principalmente. Então, por exemplo, setores da pecuária, da agricultura, o setor do café, o setor da carne. Cada pessoa tem 5 minutos de fala para defender o seu ponto de vista, falar sobre as suas práticas comerciais, defender se as tarifas seriam boas ou não seriam boas, e essas mesmas pessoas respondem a perguntas de um comitê da 301, que é um comitê formado por técnicos do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, que vai questionar, então, como parte dessa investigação sobre práticas injustas com os Estados Unidos. Então, é isso que vai acontecer aqui nos Estados Unidos na segunda e na terça-feira. O senador Flávio Bolsonaro deve participar de uma dessas audiências e Paulo Figueiredo deve participar da outra. Paulo Figueiredo, que é uma das grandes figuras responsáveis pela aproximação dos Bolsonaro com o governo Trump. Ele que tem atuado aqui nos Estados Unidos junto a Eduardo Bolsonaro para fazer essa aproximação acontecer. Então ele também deve participar de uma dessas audiências. O senador Flávio Bolsonaro deve participar da outra. Os dois juntos de vários outros representantes de vários setores, não só do Brasil, tá, mas também dos Estados Unidos. Essas audiências servem para que o escritório comercial também ouça as preocupações e os anseios do setor comercial dos Estados Unidos. Então, ouve-se os representantes do Brasil que estão aqui para falar sobre a situação do Brasil, mas também os Estados Unidos. E é isso que acontece aqui nessa semana, então, aqui na capital dos Estados Unidos, para discutir esse tema em meio a ameaças de novas tarifas de 25% feitas pelo governo norte-americano. Renan. Te agradeço pelas informações. Mariana Janjacomo conversando com a gente ao vivo dos Estados Unidos. Conversar agora com a Paula Sauer, que é professora da FIA Business School. Professora, está com a gente ao vivo aqui. Um bom dia para a senhora, seja bem-vinda. Olha, eu não estou combinando aí no cinza com vocês, porque a gente não combinou, mas estou quase. Esquecemos de colocar no e-mail essa observação, né? Pois é. E aí tem eu e tem a Sarinha aí, ó, tá no cantinho a Sarinha cochilando aí na poltrona aí junto com a gente. Agora acordou, viu? Agora acordou isso aí. Sabadão é mais preguiçoso, né? Vamos lá, prof. E essa audiência, o que nós podemos esperar de resultado? Porque essa investigação dos americanos é uma polêmica que nós já estamos acompanhando. Ano passado tivemos as tarifas, agora de novo um anúncio. Vamos lá. Gente, o que dá para a gente ver disso aí é que, na verdade, é como se fosse uma malcriação aí de um jeito muito elegante, né? Mas isso está muito relacionado aí, principalmente a questão do PIB, né? Do PIB, do PIX, onde os Estados Unidos deixam de receber, né, a receita líquida enviada ao exterior, que era advinda ali das movimentações feitas com cartão de crédito ou de débito. Então, ele sente de forma importante, né, esse monte de dinheiro que ia para o exterior, né, 1 a 1,5% no cartão de débito e de 3 a 5% que ia através do cartão de crédito, ele era enviado, parte desse recurso, para os Estados Unidos, via Mastercard, Visa, né, grandes operadoras de cartão. Essa grana com o Pix passa a circular só dentro do Brasil, ela deixa de sair. Né? A gente está falando aí, só no ano passado, eu botei na minha colinha aqui, são trilhões, são acho que 25 trilhões em movimento no Pix e 1,5% a 5% dessa grana ia para os cartões. Como deixa de ir, os Estados Unidos se sente prejudicado, né? Essa reunião que vai acontecer,
é um passo antes de você fazer uma queixa ali formal à OMC, né, Organização Mundial do Comércio. Então, eles estão taxando o Brasil. Então, assim, você vai deixar de mandar grana para nós, então a gente vai cobrar mais de vocês para vocês exportar para cá e importar os nossos produtos. Ou seja, tudo que a gente não produz e que a gente compra dos Estados Unidos vai ficar mais caro. Vai impactar? Vai. Menos do que a gente imaginou, como disse a Lucinda, mas vai. Mas, professora, a senhora falou em malcriação dos Estados Unidos. Será que a gente vai ficar vendo ameaças frequentes, mas não efetivamente uma tarifação? Que, a partir do comportamento do Donald Trump recente, dá para dizer que qual é a tendência? Essas tarifas vão ser efetivamente aplicadas ou a gente provavelmente vai ficar vendo essas pequenas ameaças ou essas pequenas malcriações, como a senhora colocou? O que tudo indica, né, pelo que a gente vem vendo e o comportamento anterior, a impressão que dá é de que ele vai ameaçar e a gente vai negociar. Então, a percepção que eu tenho é uma percepção, não é ainda uma constatação, é de que essas ameaças lá de um valor super alto, né, então 25%, um quarto, a gente está falando, negocia e volte atrás, mas vai ser uma forma deles recuperarem um pouco dessa receita líquida que era enviada lá para as matrizes das empresas ser recuperada. Não acredito que fique tudo em 25%, até porque o governo brasileiro faria o que fez nas ameaças do ano passado, que foi buscar outros parceiros comerciais. Então, eu não acredito, mas é uma percepção minha, eu não acredito que vá ficar 25% em cima de todos os produtos, mas é assim, uma forma de negociar mesmo, né? Eu jogo lá 25% e para eu baixar, você tem que melhorar também a receita que era enviada para cá e agora deixou de ser enviada. Então, eu acho que é botar na mesa, né? Colocou na mesa os 25% para abrir uma negociação. Claro que a gente tem interesse em exportar para os Estados Unidos, em negociar com eles. Tem muita coisa que a gente manda para lá e muita coisa que a gente compra deles que a gente não produz e que a gente tem interesse em manter com essa relação. Mas boto na mesa 25% para negociar e chegar a um acordo. Essa é a minha impressão. Mas, professora, é interessante pensar sobre essa questão do PIX, sobre essa preocupação do governo americano com a concorrência do PIX. E a partir daí surgiram muitas narrativas, até coisas um pouco distorcidas, de que os Estados Unidos poderiam fazer uma intervenção no PIX. No fim das contas, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que de verdade o governo americano quer que mude nessa dinâmica desse meio de pagamento? Qual é, no fim, o pleito, o que dá para entregar para os Estados Unidos caso essa negociação de fato avance? Então, o que acontece com o PIX? Por que o PIX deu todo esse desconforto nos Estados Unidos? Antes, quando a gente fazia qualquer compra, a gente foi deixando de usar o dinheiro físico, né? A gente cada vez mais passa a usar o dinheiro digital, o dinheiro de plástico. O dinheiro de plástico era o cartão. Então, qualquer compra que a gente ia fazer, comprava com cartão, seja de crédito, seja de débito, e foi aos poucos diminuindo o uso da moeda física, certo? Quando as compras são internacionais, mais ainda a compra é feita no cartão. Com a chegada do PIX, né, com a implementação do PIX no Brasil pelo Banco Central, a maioria absoluta das compras hoje são feitas através do PIX. E lembra que quando a gente faz alguma compra com cartão, um percentual daquilo que a gente pagou, ele é reenviado para as operadoras de cartão. Seja compra no crédito, seja compra no débito. Então, débito 1 a 1,2%, mais ou menos, e crédito de 3 a 5% do valor da compra era enviado para os bancos, para as operadoras. Com o advento do PIX, essa receita ficou dentro de casa. Então, os Estados Unidos deixam de receber essa grana, que é um valor importante, relevante, e ficou
né? Vamos negociar. Então, se eu vou perder receita, a gente precisa renegociar as taxas para vocês trabalharem aqui no país.